Questão do vestibular Campo Real 2021, ela diz o seguinte: em algumas áreas da floresta amazônica, uma espécie de árvore espécie A domina a paisagem, sendo praticamente a única observada. Desconfiados de uma relação simbiótica, que é o mesmo que mutualismo, tá? Entre uma espécie de formiga e essa espécie de árvore, pesquisadores realizaram o seguinte experimento. Plantaram nas regiões onde havia essa espécie A, árvores da espécie B, para analisar um processo ali, o que aconteceria. O mesmo número de árvores da espécie B foi plantado em outra região, onde não havia a espécie A. Então aqui são a área sem a espécie A, a área com a espécie A. Nem formigas, né? Em ambas as regiões, metade das árvores plantadas foi protegida do acesso de formigas. Mediram então a área morta do tecido foliar da espécie B por dia. O que é a área morta, pessoal? Basicamente o tecido que está morrendo, né? Se a árvore B está morrendo. Então é isso que o gráfico vai analisar. O resultado está representado no gráfico abaixo. O resultado observado pelos pesquisadores permitiu concluir o quê? Então vamos analisar esse gráfico aqui, que é a maior dificuldade, né? Você entender ele no primeiro momento. Sempre analise, por exemplo, os dados que está sendo dado para você. Então aqui nós temos a área com a espécie A e a área sem espécie A. Eu vou comparar aqui com aqui. Tecido foliar morto da espécie B por dia. Então perceba o seguinte, tudo isso aqui é espécie B, espécie B, espécie B e espécie B. É o quanto morreu. O quanto as folhas da espécie B estão morrendo, tá? Percebemos o seguinte, em uma área em que eu não tenho a espécie A, tá? Uma área que eu não tenho a espécie B não morre. Ou seja, tanto aqui na área protegida de formigas, quanto na área desprotegidas, vamos colocar aqui, vou colocar assim, ó. A espécie B não morre. Não morre muito, né? Não morre muito. O que eu posso concluir a partir disso? Formigas não atacam. Percebe que a área protegida de formigas e a área desprotegida de formigas tem a mesma morte celular? Significa que as formigas não estão atacando a espécie B. Então eu posso entender que formigas não atacam quando não tem a espécie A. Como se a gente estivesse respondendo uma prova discursiva aqui, né? Agora vamos analisar a área com a espécie A. A área com a espécie A, protegida de formigas, tem a mesma morte daqui. Significa que a árvore da espécie A não tem uma ação de amensalismo ou uma ação ali, talvez, de competição com a espécie B a ponto de secretar uma toxina ou algo do tipo que mate a espécie B, tá? Então não é em si a árvore A que provoca a morte de tecido foliar da espécie B. Por quê? Na proteção, na presença de A, mas protegido de formigas, quem está atacando a árvore B são as formigas. Agora, na área desprotegida, quando eu tenho a espécie A, significa que as formigas vão lá e atacam a espécie B. Então aqui existe uma relação entre árvores da espécie A, árvores da espécie B e as formigas, não é? Bom, nas relações que eu posso analisar aqui, existe uma relação interessante entre formigas da espécie A e formigas da espécie B, sendo as formigas da espécie A fornecendo muitas vezes ali proteção, né? Ou até mesmo, né, diminuindo a competição pela espécie B. Então é uma relação que ambos ganham, positiva a positiva, a formiga deve receber ali alimento ou alguma outra coisa da árvore, positiva para os dois. Mas entre as formigas e a espécie B, é uma relação aqui negativa para a espécie B, porque as formigas vão lá e matam a espécie B, tá? Matam a espécie B. Então a espécie A ganha com a presença das formigas porque a espécie B diminui. É isso que acontece aqui. Vamos analisar. O resultado observado pelos pesquisadores permitiu concluir o quê? Letra A. As formigas não interferem no desenvolvimento das árvores protegidas? Errado. Só bater no olho no gráfico, você vê que as formigas interferem, tá? Na área desprotegida, nós temos muito mais morte foliar. Letra B. As árvores da espécie A protegem as formigas das árvores da espécie B? Não.
Não é a árvore da espécie B que ataca as formigas. São as formigas que atacam a árvore da espécie B. Ou seja, o gráfico não permite a gente inferir que a formiga está tendo muito mais morte. A gente está conseguindo inferir que a espécie B está morrendo na presença de formigas quando a espécie A está presente. Então, essa aqui está errada. Letra C. As árvores da espécie A impedem o crescimento das árvores da espécie B? Mais uma vez, também está errado. Nós percebemos que na área que está protegida de formiga, na presença da espécie A espécie B não morre. Ela tem o mesmo desenvolvimento como se a espécie A não estivesse ali. Ou seja, nem a relação de competição vai afetar aqui. A espécie A em si, a árvore da espécie A em si, não é o problema. O problema é a relação de protocooperação ali, ou de mutualismo, a relação simbiótica entre a espécie A e formigas. As formigas, né, que gostam da espécie A atacam a espécie B. Tá? Então o problema não é a espécie A impedindo o crescimento, mas sim a formiga que está ali. Então esse aqui é um cuidado que você deveria ter nessa questão. Letra D. As árvores da espécie B crescem mais na presença de árvores da espécie A? Não crescem nem mais e nem menos. A gente poderia inferir, né, disso. Na verdade, a gente poderia até inferir que cresce menos. Se a gente tirasse a proteção aqui contra formigas, poderíamos dizer que cresce menos. A relação correta seria, na presença da espécie A desprotegida de formigas, a espécie B cresce menos. Tá? Agora, na presença da espécie A sem as formigas, ela cresceria a mesma coisa se a espécie A não estivesse ali. Letra E. As formigas impedem que as árvores da espécie B se desenvolvam nos locais onde existe a espécie A. Perfeito. Agora sim está correto. As formigas impedem o desenvolvimento da espécie B quando a espécie A está presente. Porque se a espécie A não está presente, a formiga não faz nada na espécie B ali, não altera em nada a morte tecidual dela ali. Então, uma questão avançada. O gabarito é letra E. E aí, comenta aqui, acertou essa questão? Achou ela difícil? Vamos seguindo.